Graça e paz, irmãos, graça e paz, irmãs. Chegamos então a mais um Pequenos Textos, Grandes Verdades. E hoje nós vamos continuar um pouquinho nessa jornada falando da história de Saul. É interessante a gente pensar, antes de ler o texto que eu quero compartilhar com vocês, que Saul já tinha sido então aclamado rei e ele tinha sido ungido por Samuel, rei de Israel. E aqui nesse momento ele estava indo para uma batalha contra os filisteus. Samuel o mandou esperar para que fosse feito um holocausto e aí a gente vai ver que Saul não ouviu o que Samuel falou. Então nós vamos ler primeiro os versículos 8 e 9 de 1 Samuel 13. Saul esperou ali por Samuel durante 7 dias, conforme Samuel o havia instruído, mas ele não chegou. Vendo que os seus soldados debandavam, Saul ordenou: tragam-me o holocausto e as ofertas de paz. E ele próprio ofereceu o holocausto. E assim que ele oferece o holocausto, quem chega? Samuel, que entre outras coisas diz o seguinte, nos versículos 13 e 14 de 1 Samuel 13. Você agiu como tolo, exclamou Samuel. Não guardou o mandamento que o Senhor seu Deus lhe deu. Se tivesse obedecido o Senhor o teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Agora, porém, o seu reinado não permanecerá, pois o Senhor escolheu um homem segundo o coração dele. O Senhor já designou esse homem para ser líder do seu povo, pois você não obedeceu o mandamento do Senhor. É interessante a gente observar que Saul faz tudo certinho. Samuel manda ele esperar. Ele espera o tempo que Samuel falou para ele esperar. Só que ele começa a observar que as coisas à volta dele mudam. E Samuel não chega. Então o que ele resolve fazer? Ele fala: não, eu vou eu mesmo fazer esse holocausto porque eu preciso da presença do Senhor na guerra e eu não quero que os meus soldados debandem. Saul tenta ajudar a Deus. Saul tenta fazer algo bom, mas que não era o seu papel. Só quem poderia prestar holocaustos, queimar holocaustos, era o sacerdote. A única pessoa que poderia fazer isso era Samuel. E Saul, então, nessa ânsia de fazer as coisas resolverem, mete os pés pelas mãos. É muito importante a gente ver quantas vezes a gente também não faz isso. Quantas vezes nós acreditamos que Deus está atrasado, que Deus está demorando e nós vamos tentar dar uma ajudinha para Deus, fazendo coisas boas, fazendo coisas positivas, fazendo coisas que realmente não são necessariamente ruins, mas que não são aquilo que o Senhor nos mandou fazer. O Senhor nunca chega atrasado. Ele sempre chega na hora. Saul perdeu uma bênção porque ele não obedeceu. Obedecer é sempre o mais importante. E se o Senhor te mandar esperar, espere. Porque isso também faz parte do plano de Deus para as nossas vidas. Nós precisamos aprender a esperar e nos lembrar sempre de que Deus não chega atrasado. Ele chega sempre na hora certa. E se a gente for pensar na Bíblia, histórias de pessoas que tentaram dar uma ajudinha para Deus, porque, talvez não seja exatamente assim, a gente tem a história de Abraão e Sara, que daí nasceu Ismael e toda uma situação que poderia ter sido evitada se eles simplesmente tivessem esperado no Senhor. Aí a gente vê aqui a própria história de Saul e tantas outras histórias que nos mostram que Deus não chega atrasado, mas que quando nós tentamos ajudá-lo, nós metemos os pés pelas mãos e acabamos criando situações que muitas vezes não vão trazer bênção para as nossas vidas. Então, que eu e você possamos esperar em Deus e agir de acordo com a vontade dele. Um beijo, eu te vejo semana que vem. Meu pai volta amanhã. Tchau, tchau. Deus abençoe.